Irmãos, estamos na série Governe. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. São tantos versículos que precisa se ler, mas nós não vamos ler todos, porque senão nós vamos perder muito tempo. Mas vamos ler a história quando Davi venceu o gigante Golias, porque daí a gente começa a dar um ponto de partida. 1 Samuel, versículo 17, fala da história. Uma história que todos conhecem, uma história que até ímpio, até quem não conhece a Bíblia, já ouviu falar através de alguém. O versículo 42 fala sobre essa história. Olha só o que diz a Bíblia. E olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aparência. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu, pelos seus deuses, ameaçou Davi. A Davi. E disse mais, o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, e as aves do céu, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há em um Deus em Israel. Até aí tá bom. Irmãos, eu preciso fazer vocês entenderem quem era Davi, primeiramente. Amém? Davi, ele foi um rei que foi levantado por Deus para substituir um outro rei. E esse outro rei, chamado Saul, ele tinha feito coisas que não era legal, que não era da vontade de Deus. E Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé e ungir um dos filhos dele para se tornar rei. E Davi foi ungido. Irmãos, mas Deus não chegou até Saul, e muito menos o profeta, e disse assim: Saul, Deus ungiu Davi como rei, então você tem que sair do trono. Não, ninguém fez isso. Saul continuou sentado no trono. Mas Davi, ungido rei, matou o gigante, ficou conhecido, ficou famoso, e por causa disso o rei Saul começou a odiar Davi. O rei Saul começou a odiar Davi. E eu quero que você preste muita atenção nesse nível de ódio. O ponto que o rei chegou, o nível que o rei Saul chegou para odiar
tanto a Davi. E a Bíblia diz que Saul tinha um filho chamado Jonas. E Davi e Jonas desenvolveu uma amizade. Então Davi, ele era amigo do filho do inimigo, que era o rei, porque o rei odiava Davi, e Davi era amigo do filho. Quem está me entendendo até aqui? Está bem claro? Eu preciso que você entenda. E Davi começou a perceber que Saul o odiava, mas era um ódio mortal. Ódio mortal. E eu separei uns versículos aqui, para você entender o nível desse ódio. Vamos ler o versículo 19, capítulo 19, versículo 1, para você começar a entender o nível desse ódio. A gravidade desse ódio. Olha só. E falou Saul a Jonas. Jonas era o que de Saul? Era o que de Saul? Filho. E falou Saul a Jonas. Em outras palavras, e o pai Saul falou com Jonas, seu filho, e a todos os servos, para que matasse Davi. Olha o nível. O rei Saul chamou o filho e chamou os soldados e assinou um decreto, deu uma ordem e disse: é para matar Davi. Eu quero ver Davi morto. Eu não quero que Davi continue vivendo. Eu quero que Davi morra. Esse era o desejo de Saul. Agora você vê o nível do ódio. O nível do ódio. Porém, Jonas, filho de Saul, estava afeiçoado por Davi. E Jonas anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Jonas pegou, foi até Davi e disse: Davi, meu pai quer te matar. Meu pai quer te matar. Ele quer matar você. Procura matar-se. Pelo que agora, guarda-te pela manhã e fica-te oculto, esconde. E irmãos, e Davi sempre perguntava para Jonas: Jonas, o que eu fiz com seu pai? Por que seu pai quer me matar? Eu sou um jovem que sempre procurei ser obediente ao rei. Eu sou obediente ao rei. Eu faço tudo que o rei pede. Eu tenho temor ao rei. Por que seu pai me odeia tanto? Por que seu pai quer me matar? Aí, irmãos, continuando o texto, no versículo 6, está dizendo que Jonas conversou com o pai, pediu para o pai parar com isso. E olha só o versículo 6, e Saul deu ouvido à voz de Jonas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não matarás. E Jonas chamou a Davi, o filho chamou a Davi, e fez com que Jonas se colocasse diante de Saul. Jonas pegou e disse: Davi, vamos lá conversar com meu pai. Certeza? Ele não vai querer me matar? Não, certeza, como falei com ele, vamos lá. E Davi foi, e chegou lá, e ficou em pé diante de Saul. Ficou em pé diante de Saul. Olha só, irmãos, versículo 8. E tornou a haver guerra. Quando Davi chegou lá diante de Saul, levantou-se uma guerra. Aconteceu-se uma guerra. E saiu Davi
e pelejou contra os filisteus. Na mesma hora que Davi estava se apresentando a Saul, os filisteus começaram a atacar. E a Bíblia diz que quando os filisteus começaram a atacar, Davi saiu correndo para combater os inimigos, combater os filisteus. E lembra-se que Davi tinha acabado de matar Golias, que fazia parte dos filisteus também. Então Davi partiu e pelejou-se contra os filisteus e feriu-os com grande matança. Davi, ele matou muitos filisteus naquela noite, naquela guerra. Matou com grande matança e fugiram diante dele. Irmãos, Davi matou muitos filisteus e muitos que ficaram vivos fugiu. Quem está acompanhando a história? Eu preciso que você acompanhe a história. Irmãos, depois de tudo isso, versículo 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. E estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. Davi foi lá e matou os filisteus e voltou para a presença de Saul. Saul amava Davi ou odiava Davi? Amava ou odiava? E Davi voltou para a presença de Saul. E a Bíblia diz que um espírito mau, um espírito de demônio estava em Saul. E Davi foi com a harpa, tocou e expulsou os demônios de Saul. Expulsou os demônios do inimigo. Davi poderia muito bem deixar os demônios de Saul. Davi poderia muito bem pensar assim: poxa, esse homem quer me matar, esse homem quer me ver morto, eu acho que eu vou deixar esses demônios com ele. Não, ele pegou e tocou a harpa e expulsou os demônios de Saul. Irmãos, depois que expulsou os demônios de Saul, sabe o que aconteceu? Depois que Saul ficou liberto, sabe o que aconteceu? Depois que Davi matou os filisteus para Saul, sabe o que aconteceu? Versículo 10. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, a qual feriu a parede com sua lança. Quando os demônios acabaram de sair de Saul, Saul pegou a lança e jogou contra Davi. Olha o nível do ódio. Davi tinha acabado de matar os inimigos de Saul. Davi tinha acabado de libertar Saul. E agora Saul pega a lança e joga contra Davi. E a Bíblia diz que Davi esquiva e a lança crava na parede. Olha o nível do ódio. Olha o nível da raiva que Saul estava de Davi. E lançou a lança e feriu a parede com sua lança. Porém, fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Quando Davi fugiu da lança, ele correu de Saul. Sabe o nível de guerra? Sabe a capacidade que Davi tinha de guerrear? A Bíblia diz que quando Saul matava 1000, Davi matava 2000. Se Saul matasse 5.000 homens, Davi matava 10.000. Davi tinha uma especialidade em guerra muito maior do que Saul. Quem está me entendendo?
muito maior. Então Davi, ele estava sendo perseguido por alguém que o odiava muito. Agora a pergunta que eu te faço é: você no lugar de Davi, com uma pessoa te odiando e te perseguindo desse jeito, qual o tipo de comportamento você teria? Aqui, Davi teve que ter um alto governo de si próprio. Cadê o pessoal do grupo do WhatsApp? Quer saber a resposta? Quer saber a resposta? A maior dádiva de Davi foi não ter matado Saul. Por quê? Porque ele tinha todos os motivos, ele tinha capacidade, ele tinha motivos, ele tinha razão para matar Saul, mas ele não matou Saul. E sabe mais? Saul foi se acabando cada dia mais. Saul foi caindo num precipício cada vez mais. E quando ele viu que não tinha mais jeito, por motivo de honra, ele não queria ser morto pelos inimigos. E a Bíblia diz que ele se lançou sobre uma espada. Ele se lançou sobre uma espada. Suicidou, mas não morreu. E a Bíblia diz que perto dele havia um filisteus. Deixa eu confirmar aqui se é filisteu mesmo. Deixa eu confirmar aqui. Havia perto dele, deixa eu ver aqui. Amalequita. Havia perto dele uma amalequita. E Saul pegou e disse: vem cá, jovem, eu preciso morrer, porque eu não quero ser morto pelos meus inimigos, por motivo de honra. Então eu me lancei sobre a minha espada, mas eu não morri. Acaba de me matar aqui, por favor. Jovem, me mata. Acaba de me matar, por favor, porque eu não quero ser morto pelos meus inimigos. Me mata. E a Bíblia diz que esse jovem, amalequita, ele pegou e acabou de matar Saul. E a Bíblia diz que a notícia chegou até Davi. Davi, aquele que te persegue, aquele que te odeia, aquele que quer o seu mal, aquele que colocou Jonas contra você, aquele que colocou o exército contra você, morreu. A Bíblia diz que Davi chorou. Eu não acredito que o meu rei, Saul, morreu. Davi chorou. E lá do céu, olhando tudo isso, Davi chorou. Davi levantou um jejum, porque Davi ficou triste com a morte de Saul. Mas Davi, o homem te perseguia. Davi, o homem queria sua morte. Davi, o homem queria ver você morto. Não importa o que ele queria, o que importa é o que ele representava para mim, porque a unção do Deus vivo estava sobre ele. E a Bíblia diz que esse jovem chegou um pouco depois da notícia até Davi. E a Bíblia diz que esse jovem foi feliz. Esse jovem pensou assim: eu vou levar uma notícia para Davi que ele vai gostar. Porque acaba de morrer, eu acabo de matar aquele que odeia ele. Eu acabo de matar aquele que perseguiu ele. Então eu vou dar essa notícia para Davi e Davi vai gostar. E o jovem chegou. Tchap, 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 tchap. Davi, tem uma boa notícia. Sabe quem morreu? Quem? Saul, aquele que te odeia. Saul, aquele que quer ver o seu mal. Ele morreu.
E a Bíblia diz que Davi ficou muito triste. E depois de ter jejuado, depois de ter chorado muito, a Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 13, olha só o comportamento de Davi relacionado a esse homem. Disse então Davi ao moço que lhe trouxe a nova é notícia, o homem que trouxe a notícia: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um estrangeiro, amalequita. E Davi disse: como não temeste tu em estender a mão para matar o ungido do Senhor? Como é que você teve coragem de tocar no ungido do Senhor? Como é que você teve coragem de matar o ungido do Senhor? Eu imagino aquele homem falando: mas Davi, ele queria ver você morto. Davi, ele queria ver o seu mal. Não importa. Não importa. Por que você fez isso? Davi, você está brigando comigo por ter matado um inimigo seu? Sim, eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que o rei vivesse. Eu queria que que Saul continuasse vivo. Sabe por quê? Porque naquele homem estava uma unção do Deus Altíssimo. Sabe o que Davi fez? Chamou o moço e falou assim: vem cá, vamos ler a história? Então, 15, então chamou Davi um dos moços e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Davi matou o moço. Eu vou te matar porque você se alegrou com a morte do meu rei. Eu vou te destruir porque você tocou no meu rei. Mas ele é seu inimigo, não importa. Não importa. Você vai morrer por causa disso. E Davi matou o jovem amalequita. Esta foi a maior dádiva de Davi. Porque ele teve que ter um controle, um governo muito maior para não odiar Davi do que matar o gigante. Ele teve que ter um controle muito maior para não matar Saul do que estar diante do gigante tremendo de medo. Esta foi a maior dádiva de Davi: não matar Saul. E quando Davi teve esse comportamento, lá dos céus, olhou para ele: olha lá na terra, esse jovem, olha o comportamento dele. Ele tinha tudo, ele tinha força, capacidade, unção, consagração para matar Saul, mas não matou. Ele é igual a um de nós. Esse homem pode ser nomeado o homem segundo o coração de Deus. Porque quando Jesus veio na terra, anos e anos depois, quando Jesus veio na terra, ele disse: amar os inimigos é fácil. Aliás, amar os amigos é fácil. Quero ver amar o inimigo. E Davi amou o inimigo. Davi amou inimigo. Para você amar quem te persegue, você tem que ter um autogoverno. Para você amar quem te persegue, você tem que governar a você mesmo. Porque se você não governar a você mesmo, Satanás vai enviar pessoas para te perseguir, para gerar em você um ódio. Grava bem isto. O diabo coloca pessoas para te perseguir com uma só finalidade. Qual, pastor? Gerar dentro de você um sentimento de ódio. É isso que ele quer. Porque se ele conseguir gerar dentro de você um sentimento de ódio, você nunca poderá ser igual ao seu Deus, ser comparado ao seu Deus. Porque Deus
mostrou como que tem que ser. Ele disse: amar amigos é fácil. Amar quem te ama é fácil. Amar quem te dá presente é fácil. O próprio Jesus disse isso. Eu quero ver vocês amarem os inimigos. Por isso que ele disse: amar o próximo como a ti mesmo, principalmente os inimigos. Para você amar inimigos, você tem que ter um autogoverno. Você tem que se governar. Está vendo Jesus afirmando as obras de Davi? Davi teve o comportamento, Davi teve as obras, e Jesus confirmou quando ele disse isso. Aí Jesus disse isso, e lá na cruz, ele provou que ele é o que ele fala. Lá na cruz, de braços abertos, os inimigos diante dele, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Eita Jesus, eita Deus, eita céus. Irmãos, é isso que Deus espera de você, é isso que os céus esperam de você. Os céus esperam que você ame aqueles que te perseguem, ame os seus inimigos. Irmãos, os céus esperam que você jamais toque no ungido do Senhor. Amém? Vou começar a pregar. Davi, ele foi ungido diante dos irmãos. Ungido a quê? Ungido a quê? Ungido a quê? Rei de Israel. Então, se Deus ungiu ele a rei de Israel, a partir de então ali, ele era o quê? Um rei. Mas a Bíblia diz que após a unção, Davi voltou para o pasto cuidar de ovelhas. Após a unção, Davi voltou a fazer o que ele foi chamado para fazer: cuidar de ovelhas. Foi isso que aconteceu. Sabe o que nós aprendemos aqui? Sabe o que Deus fala com você nesta noite aqui? Davi recebeu de Deus uma unção de rei, mas ele não se embriagou com aquilo. Tem pessoas, irmãos, que não podem receber nada, que ele se embriaga com aquilo. Tem pessoas que não podem receber nada, que ele se embriaga com aquilo ao tanto que começa a pisar nas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que quando eles recebem um título, eles não querem voltar a fazer o que foi chamado a fazer. Eles mudam o comportamento dele na terra, só por cada unção. Por cada unção. Às vezes você está aqui, manda essa para os líderes, para o servo. Às vezes quando você chegou aqui, você lavava banheiro, e agora você recebeu um título, você não lava mais banheiro. Ajeitava as coisas da igreja, agora recebeu um título, não quer fazer mais. Se embriagou com a unção, se embriagou com aquilo que você foi chamado. Você não pode se embriagar. Davi não se embriagou, ele com a unção feita por Deus, ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele voltou a cuidar das ovelhas do Pai. Você não pode, irmãos, mudar o seu comportamento, deixar o que você é, só porque você foi consagrado, recebeu a unção, recebeu um título, subiu de cargo, subiu de nível. Irmão, você não pode mudar, você precisa continuar sendo o mesmo. Continue sendo o mesmo. Não permita que situações mudem você. Não permite que posições mudem você. Não permita isso. Entenda uma coisa, que no mundo espiritual, o mundo onde está o nosso Deus é diferente desse mundo. Lá, irmãos, quem mais serve aqui é maior lá. Davi, quando recebeu a unção,
A unção descia sobre ele. A unção falava com ele: agora você não precisa mais cuidar de ovelha. Vamos dizer o título. O título dizia para ele: você não precisa mais cuidar de ovelha, porque isso não é mais seu papel. Chega de ficar no curral, agora o seu negócio é trono. Agora você tem que ir para o trono, porque Deus te ungiu como rei. Procura um trono. Ovelha não é mais que você. Irmãos, ele buscou um alto domínio, um alto governo. Não, eu não vou mudar nada. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer só porque eu virei rei. Eu não vou deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer porque eu virei rei. Ele não mudou. Irmãos, cargo não pode mudar você. Riqueza não pode mudar você. Posições não pode mudar você. Você tem que continuar o mesmo. Porque você, milionário, cheio de carros, casa, tudo bom e do melhor, diante de Deus é nada a mesma coisa. Porque essas coisas da terra não mudam a sua posição diante de Deus. Porque nada dessa terra você vai levar. O exemplo está na parábola do rico e do Lázaro e do rico. O Lázaro e o rico. O rico diante de Deus foi a mesma coisa de nada. Não se embriague com aquilo que Deus vai te dar. Não se embriague com as bênçãos que Ele vai derramar sobre a sua vida. Continue o mesmo. E para você continuar o mesmo, você tem que ter um alto governo de si mesmo. Você sabe que é assim, por aí afora. Pessoas sobem de nível, não querem nem conversar mais com as pessoas. Antes pegava na mão da pessoa: oi, paz, tudo bem? Subiu um pouquinho, agora já pega com mão de nojo. Não deixe de ser o que você é. Não deixe de ser o que você é. Lembra que Jesus andava aqui na terra, às vezes até com uma roupa de humilde, igual muitas pessoas pensam, ou roupa, sei lá. Irmãos, ali quem estava na terra era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores que estava na terra. Amém, irmãos? Vamos continuar. A Bíblia diz, irmãos, que Golias era um problema para Israel. O povo de Deus estava com problema. E esse problema tinha nome. E esse problema chamava Golias. E a Bíblia diz que esse Golias, esse problema, dominou todos que não tinham autocontrole. Todos que não governavam a si mesmo. Esse Golias governou Saul, que era rei. Saul foi totalmente dominado pelo medo. Golias dominou os irmãos de Davi, porque os irmãos de Davi estavam tremendo de medo. Eles foram dominados pelo medo. Porque o medo domina, viu, irmãos? Se você vacilar, o medo te domina. Se você não ficar atento, o medo te domina. Ou você é dominado pelo medo, ou você domina o medo. Você, irmãos, não está proibido de sentir medo, mas você está proibido de ser dominado por ele. E a Bíblia diz, irmãos, que o medo dominou Saul, dominou os irmãos de Davi. Mas o medo não dominou Davi. O medo dominou Saul, dominou os irmãos de Davi. Mas quando o medo chegou para dominar Davi, Davi disse: aqui não, medo, você não vai me dominar, eu que vou te dominar. E a Bíblia diz que Davi dominou o medo. Diante do gigante, não ficou com medo. Diante do gigante, não ficou dominado pelo medo. Diante do problema, não ficou dominado pelo medo. Quando você estiver diante dos seus problemas, não seja dominado pelo medo. Não aceite o medo te dominar. Pastor, o gigante é grande, o problema é grande, o inimigo é grande. Não temas. A Bíblia diz várias vezes: não tema. O Senhor diz para você: não tema, não tenha medo.
Não seja dominado pelo medo. Não tenha medo. E o medo não conseguiu dominar a Davi. Irmãos, quando você não é dominado, você já está com meia batalha ganha. Mas quando você é dominado, você está com 99% da batalha perdida. A derrota começa no medo. Você nem precisa entrar no ringue de batalha. Você nem precisa entrar na arena de guerra, se você tiver com medo, porque você já entra derrotado. Você já entra vencido. Agora quer ver você entrar já com a vitória garantida? Quer ver você entrar na batalha gritando e dizendo sou mais que vencedor? Domina o medo antes de entrar na guerra. Domina o medo antes de entrar na batalha. Domina o medo. Irmãos, eu como pastor da igreja, incrível que pareça, todas as pessoas que vão tirar a carteira de habilitação me ligam um dia antes. Pastor, amanhã é minha prova, liga para mim. Irmãos, eu dou a mesma resposta para todos. Se você não dominar o seu medo, não adianta eu orar. Domina o seu medo. Porque, irmãos, qual é o comportamento da pessoa que vai tirar a carteira quando senta ao lado do instrutor? É ou não é verdade quem tirou a carteira aí? Treme de medo. Irmãos, domina o medo. Domina o medo. Porque quando você domina o medo, você dominou você. E dominou você, irmãos, é vitória ganha. Dominou você, é batalha vencida. Domine você. Amém? Então não temas, não tenha medo. Irmãos, a Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas. E o pai dele disse: Davi, os seus irmãos estão na guerra. Leva alimento para eles. Leva pão para eles. Leva comida para eles. E Davi pegou o alimento e levou para os irmãos. Chegou lá, irmãos. Ele se deparou com o gigante. Irmãos, preste atenção no que Deus vai te falar nessa noite. Davi estava com os irmãos e com Golias. E a Bíblia diz que para os irmãos, ele deu alimento, ele deu pão. Para o gigante, ele deu pedra. Sabe o que tem acontecido? Muitas das vezes, para os irmãos, nós temos dado pedras. Para os inimigos, nós temos dado pão. Muitas das vezes, irmãos, aquilo que nós temos que dar para os inimigos, nós damos para os amigos, para os irmãos, e vice-versa. Irmãos, esse seu irmão, ele não pode levar pedrada de você. Esse irmão, ele tem que receber alimento de você. Você tem que alimentar os irmãos e tacar pedra nos inimigos. Você foi chamado para derrubar os inimigos e levantar os irmãos. Então pare, irmãos, de dar alimento para o seu medo. Pare de dar alimento para os seus inimigos. Pare de dar alimento para aqueles que querem ver o seu mal. Irmãos, para os inimigos, nós temos que dar pedras. E para os amigos, para os irmãos, alimentos. Amém? Quem está me entendendo? Fala assim: para os inimigos, é pedra. Para os irmãos, é alimento. Diga graças a Deus. Quem recebe isso? Quem vai ser assim a partir de hoje? Quem vai dominar o medo? Diga amém. Fala assim: eu vou dominar o medo. Vou dominar a mim mesmo. Bate palmas para Jesus. Bate palmas para o Espírito Santo. Bate palma para essa voz profética que fala com você nesta noite. Porque o Espírito de Deus, Ele está nessas palavras. Aleluias.
Golias gritou 40 dias. E ele disse: dai-me um homem. Não precisa um exército lutar contra outro. Dai-me um homem para lutar comigo. Irmãos, Deus vê todas as coisas. Lá do céu, Deus ouviu essa afronta. E Deus pensou: peraí, eu não vou dar um homem para lutar com ele. Eu vou dar um menino para lutar com ele. Eu vou entregar um menino para lutar com ele. Ele vai lutar contra um menino. Vai ser um menino que vai vencê-lo. Irmãos, Deus sempre procura diminuir a ferramenta, menosprezar a ferramenta, colocar a ferramenta, o mínimo que seja, para o poder dele aparecer. Porque, irmãos, Deus quer ser glorificado. A Bíblia diz claramente que Golias falou para Davi: eu vou contra você em nome dos deuses. Eu estou aqui representando os deuses dos filisteus. Ali, irmãos, Deus queria mostrar o poder dele e colocou um menino para lutar. Colocou um menino para guerrear. Colocou alguém que não tinha capacidade humana nenhuma de vencer aquele gigante. Sabe para quê? Porque quando vencesse, quem seria glorificado é Deus. Ei, você não tem condições nenhuma de vencer os seus inimigos. Você está numa situação que você não tem condições nenhuma de vencer a guerra que você está para travar. Ei, mas Deus fala com você nesta noite que é proposital. Deus manda dizer que Ele colocou você para mostrar a grandeza dEle diante desse inimigo. Deus colocou você para mostrar o poder que Ele tem diante dos inimigos. Isso tudo é proposital. Por isso que aparentemente o seu inimigo é grande e você é pequeno. Irmãos, mas no mundo espiritual funciona assim. Funciona assim. Você vai vencer. Você está em desvantagem, você vai vencer. Você é pequeno, você vai vencer. Parece que você vai perder a guerra, mas você vai ganhar a guerra. Amém. Glória a Deus. Preste atenção. O que os seus familiares não conseguiram vencer, você vai vencer. Irmãos, tem batalhas que passam de geração em geração. E muitas batalhas que você pode estar enfrentando hoje, essas batalhas, esses inimigos, já venceu a geração que veio primeiro do que você, a outra geração e a outra geração, mas esses inimigos não vão passar da sua geração, porque você vai vencer esses inimigos. Você vai vencer essas pragas que têm passado de geração em geração. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso, porque está sendo registrado. Você vai vencer. Você vai quebrar essa maldição que tem passado de geração em geração. Você vai vencer essa praga. Você vai vencer isto em nome de Jesus. Pode acreditar nisso. Pode crer nisso, porque é Deus que afirma isso nesta noite. Amém. Golias pegou e disse: moleque, menino, eu vou contra você com todas as armas que eu tenho. Você é um menino, você é nada. E Davi pegou e disse: você vem contra mim. Versículo 45. Versículo 45 do 1 Samuel 17 fala. Olha só o 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Irmãos, quem foi que construiu espada? Quem foi, Samir? Não, o homem. Samir foi pego de surpresa, irmãos. Peguei ele no pulo. Ele está aqui pensando na construção. Aquela coluna.
aquela coluna que eu tenho que fazer sábado, eu tenho que fazer assim, assim, eu tenho que fazer essa medição assim, assim. Aí eu peguei de surpresa aqui. Quem fez a espada, irmãos? Quem fez o escudo? Quem fez a lança? Irmãos, Golias foi contra Davi com armas humanas. E Davi disse: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, com armas humanas, mas eu vou contra você, sabe como? Quem fez as pedras? Quem fez as pedras? Mas eu vou contra você com as armas de Deus. Você vem contra mim com armas dos homens, eu vou contra você com as armas de Deus. Com as armas de Deus, eu vou contra você com as armas de Deus. Ei, irmãos, com quais armas você tem lutado? Você tem lutado contra pessoas ou contra o inimigo? Você tem lutado contra pessoas ou contra o diabo? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra as forças espirituais da maldade. E para lutar contra as forças espirituais da maldade, nós temos que usar as armas de Deus. Não adianta ir contra o diabo com espada, com escudo e com lança, porque você não vence ele, você vence ele com as armas de Deus. Davi pegou pedras. Foi Deus que construiu pedras. Foi Deus que criou pedras. E ele foi contra Deus. Ele foi contra Golias com as armas. Irmãos, use as armas certas. As armas de Deus, sabe quais são? Oração. Ataque o inimigo com a oração. Ataque o adversário com a oração. Lance rajadas de oração, lance rajadas de jejum, lance rajadas de leitura da palavra. Use as armas de Deus. As armas que Deus deixou para você usar foram essas. Use-as. Use o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Usa o sangue de Jesus, que nos lava de todos os pecados. Use as armas de Deus. Você tem perdido guerras, porque você tem usado as armas dos homens. Você tem usado as suas próprias forças. Você tem usado as armas que os homens têm te dado. Ei, irmãos, pare de perder guerra e passe a usar as armas de Deus e comece a vencer. Comece a vencer usando as armas certas. As armas certas. Quem está me entendendo? Olha para você ver o quanto que Deus te honra. Olha para você ver que Deus nunca deixa de vencer o inimigo. A Bíblia diz, vamos ler o texto aqui, 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu aonde? Aonde? Na testa, vírgula, e a pedra se lhe cravou na testa. E o que cravar, irmãos? Entrar. Cravou na testa. O que aconteceu com a pedra? Irmãos, uma pedra é jogada, é cravado na testa. Normalmente, a pessoa que leva a pedrada desta forma, cai para onde? Mas a Bíblia diz que aqui aconteceu diferente. A Bíblia diz, e caiu sobre o rosto em terra, caiu para frente. Peraí, mas não faz sentido. Ele caiu, era para ter caído para trás, mas ele caiu para frente. Sabe o que significa isso, irmãos?
é que até no último minuto, é que até na última hora, os seus inimigos vai ter que se dobrar e reconhecer que existe um Deus poderoso na tua vida, que existe um Deus que te guarda, que existe um Deus que está na tua vida. Irmãos, até na última hora, até na última hora, ele vai ter que reconhecer. Irmãos, ali ele caiu com o rosto em terra diante de Davi, caiu nos pés de Davi. No mundo espiritual, o que estava por detrás do gigante, que era o Deus dos filisteus, se curvou diante do Deus que estava atrás de Davi, que era o Deus poderoso. Irmãos, ali era o Deus dos filisteus se curvando diante do Deus vivo. Irmãos, os deuses dos seus inimigos vão ter que se prostrar diante do seu Deus. Custe o que aconteça, custe o que custar, ele vai ter que se dobrar. Vai ter que se dobrar, vai ter que se dobrar. Irmãos, os seus inimigos vai ter que se dobrar. Se dobrar significa reconhecer. Quando ele se dobra, ele está mandando uma mensagem dizendo: eu reconheço que você é poderoso, eu reconheço que você é grande, eu reconheço que você tem um domínio, eu reconheço que você é maior, eu reconheço que você é grande. Quem está pegando? Irmãos, tudo isso aconteceu com Davi, por quê? Porque lá atrás ele buscou um autogoverno para não matar Saul. Se Davi não tivesse buscado o autogoverno aqui, ele não teria esse sucesso todo. Você está vendo que aonde começa o seu sucesso ou a sua derrota? É lá atrás. É nas pequenas coisas. É nos pequenos detalhes. Tem muitas pessoas que têm perdido grandes guerras, porque têm tido comportamentos que não se deve ter. Lá atrás. Lá atrás, toca no ungido do Senhor, não tem um autocontrole. Irmãos, você viu claramente, eu fiz uma expressão clara para você entender que Davi amava alguém que odiava ele. Davi chorou com a morte do inimigo, como se fosse alguém que ele amava muito. Você precisa entender isso. Irmãos, você precisa entender como que o seu Deus quer que você se comporte na terra. Aquele vizinho que te odeia, aquele vizinho que te persegue, você precisa ter o mesmo sentimento que Davi teve. É aí que começam as percas da sua batalha, porque você quer devolver com a mesma moeda. Ainda você pega e diz: vou dizer como é que eu sou, viu? Vou dizer como é que eu sou. Eu sou assim, 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 assim. Ah, mas eu sou assim mesmo. Irmão, você é um perdedor, porque você não domina você. Eu sou assim mesmo. Nasci assim, estou vivendo assim, e vou morrer assim. Provérbios diz: feliz, mais bem-aventurado, o homem que domina ele mesmo, o homem que domina o espírito dele, do que aquele que domina uma cidade. Irmãos, o segredo de tudo é você dominar você. O segredo, o princípio dessa série é fazer você entender que você precisa dominar você. O mês inteiro batendo nessa tecla. Porque muitas das suas derrotas hoje começou numa falta de domínio sua. Uma palavra que você disse que não poderia ter falado. Um comportamento que você teve que não deveria ter tido. Uma decisão que você tomou que você não deveria ter tomado. Um sim que você tinha que ter dito e você disse não. Um não que você tinha que ter dito e você disse sim. Ali começou a sua destruição. Ei, irmãos, muda esse quadro. Busque um autogoverno, busque um autocontrole. E quando tiver que dizer sim, diga sim. Quando tiver que dizer não, diga não. Quando tiver que ficar calado, fique calado. Domine você mesmo, principalmente a língua.
Principalmente a língua. Irmãos, não venham contar vantagem. Eu não tenho tato na língua. Eu não penso para falar. Olha só, irmãos. Eu não penso para. Por isso que é governado. Eu não penso para falar. Isso não é vantagem nenhuma. Eu tenho um amigo que fala o que pensa. Ele fala o que pensa. E eu não falo o que eu penso. E ele começou a me chamar de uma palavra que eu não quero falar aqui, que é um xingamento. Não, você é um... Você sabe o que é, né? Você não fala, eu falo. Eu falei, eu não sou isso que você está falando. Eu sou sábio. Eu falo quando tem que falar, na hora que tem que falar. E ainda falei para ele, por isso que sua vida é assim. Toda destruída. Por isso que nada seu vai para frente. Porque tudo seu é destruído, sabe aonde? Quando você tem esse comportamento. Eu falo mesmo. Pode continuar? Pode, eu paro por aqui. Está acabando. Então, irmãos, Golias caiu para frente. Aí, irmãos, Davi usou qual armas? De Deus. E a Bíblia diz que quantas armas Davi tinha pegado no rio? Quantas pedras? Quantas pedras, Samir? 5, acertou? É isso aí mesmo, Samir. 5 pedras. E a Bíblia diz que ele usou uma pedra. Quantas que ele ficou na mão? 4 pedras. E Davi foi embora com quantas pedras? Quantas, irmãos? Não, ele foi embora com as 5, porque a 5ª estava cravada na cabeça do gigante, e ele levou a cabeça do gigante. Sabe o que significa isso? Nenhuma das armas que Deus te dá, você pode desperdiçar. Nenhuma das armas que Deus te dá, você pode jogar fora. Leva elas, porque você sempre vai precisar dessas armas. Davi levou as 5 pedras. Ele pegou 1, 2, 3, 4 e a outra na cabeça. Na cabeça do gigante. Levou as 5 pedras. Davi, você não vai deixar essa pedra cheia de sangue aí? Não, eu não posso desperdiçar uma arma sequer que o meu Senhor me deu. Vou levar todas. Por que, Davi? Porque eu sempre vou precisar, porque eu sempre estou em batalha. Irmãos, nós sempre estamos em batalhas. Todos os dias nós acordamos em batalhas. Nós vivemos o dia em batalha. Nós dormimos em batalha. Irmãos, descanso é só no céu. Estamos em guerra. Vigia, estamos em batalha. O inimigo está te rodeando. O inimigo quer te tirar da presença de Deus, quer te tirar da casa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos em guerra. Sabe o que o diabo quer? Ele quer lutar contra você e quer que você pense que é pessoas. É isso que ele quer. Deixa eu terminar aqui. Então, irmãos, ele levou as 5 pedras. Olha só. E a Bíblia diz, no versículo 51, nós vamos encerrar. 51. Por isso, correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou o quê? Tomou o quê? Peraí, então a espada ainda estava na bainha, a espada ainda estava guardada. Sabe o que Deus fala aqui? Para mim e para você, que quando começou a batalha,
Deus agiu tão rápido que nem deu tempo de Golias pegar a espada. Quando ele ia pegar a espada, a pedrada já cravou na cabeça. Sabe o que significa isso? Deus está mandando te dizer que Ele age rápido. Irmãos, a hora que o macumbeiro começar a acender as velas, Deus já vai agir em seu favor. Na hora que o inimigo atacar, Deus já vai agir em seu favor. Ele é rápido. Irmãos, sabe por que Deus é rápido? Porque há momentos que nós precisamos de livramento no acidente. Tem momentos que nós precisamos de livramento rápido. Deus é rápido. Ele age rápido. Está vendo como é que é bom ser guardado por Deus? Irmão, não deu tempo nem de Golias tirar a espada. A hora que ele foi pegar a espada, já estava caindo no chão. Por isso que Davi teve que tirar a espada da bainha. Por quê? Porque a espada ainda estava guardada. Irmão, não deu nem tempo dos inimigos usar as armas dele. Irmãos, eu profetizo isso na tua vida. Deus vai agir tão rápido que não vai dar nem tempo dos inimigos agir contra você. Eles não vão ter tempo, sabe por quê? Porque o seu Deus, ele vai agir rápido. Se Deus está mandando essa mensagem nessa noite, é porque Ele está dizendo que é assim que vai acontecer na tua vida. É assim que vai acontecer. Ele age rápido. Quem entendeu a mensagem? Mas aonde começa tudo? Aonde começa tudo? Dominando você. Por isso que a Bíblia diz que o nosso maior inimigo, nós mesmos. A Bíblia não errou quando ela disse isso. O seu maior inimigo é você mesmo. Eva, olha a fruta. Perdeu o controle. O sentimento a dominou. E ela foi dominada pelo sentimento do desejo daquela fruta, foi e comeu. O diabo só mostra. E quando você é dominado, ele te entrega. Fique de pé que eu quero orar por você. Já declarei, já recebeu a unção que você vai dominar. Bate no peito e fala: eu vou dominar. Principalmente eu. Eu vou dominar. Irmãos, quem aqui está na igreja mais de 6 meses? Mais de 1 ano? Mais de 3 anos? Mais de 5 anos? Sabe por que você está na igreja até hoje? Porque todas as vezes que você foi invadido pela vontade de sair, você auto se dominou. Só fica na presença de Deus quem auto se domina. Só fica com Deus até Jesus voltar quem auto se domina. Então, irmãos, quem auto se domina vai ficar firme na presença de Deus até Jesus voltar e levar a igreja para Nova Jerusalém. Só será levado para Nova Jerusalém aquele que tem autodomínio. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar diante do Senhor essas pessoas que estão aqui, e esta unção que foi feita no alto da cabeça, foi uma unção que foi feita no alto da cabeça de Davi. Meu Pai, Davi mostrou claramente através da tua palavra, que ele sempre teve um autodomínio. Ele sempre teve um autocontrole. Meu Deus, e com nós não será diferente. Estas pessoas também, elas irão dominar elas mesmas, e elas terão vitórias a partir de hoje. As derrotas que ela tinha na vida dela, cessa-se hoje, porque a partir de hoje, ela será uma pessoa vitoriosa em todos os sentidos, começando internamente, começando por dentro. Esta pessoa vai vencer, irmãos, assim como está declarado, que o ligares aqui na terra será ligado no céu, e eu declaro você mais que vencedor. Você vai vencer no nome de Jesus. Você vai vencer no nome de Jesus.